Fala galera padrão ouro, família Promed, tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos com mais um vídeo Medicina da Vida Real. Bora falar hoje sobre hipotireoidismo. Quer saber mais? Então fica ligado aqui no nosso vídeo. Antes de mais nada, curte, dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal, porque aqui tem tudo com relação à medicina para vocês. Chega de enrolação, bora pro vídeo, chama que vem. Pessoal, o hipotireoidismo, ele consiste numa patologia da glândula tireoide, obviamente, cuja consequência são redução dos níveis dos hormônios tireoidianos, né? Menor produção e secreção dos hormônios tireoidianos, no caso T3, triiodotironina, e T4, tetraiodotironina ou tiroxina. Por que eu estou especificando que é T3 e T4, né? Que são eles? Porque a tireoide também tem a produção da calcitonina, mas aí não entra nesse eixo, né, do que é o hipotireoidismo. Então essa é a primeira coisa, a definição do hipotireoidismo. Redução da produção e liberação de T3, T4, que traz manifestações clínicas, né? Porque existe uma outra entidade que é o hipotireoidismo subclínico, aonde o indivíduo ainda mantém produções de T3 e T4 normais, mas o TSH, que é um hormônio da adenohipófise, vai estar aumentado, mas isso não traz impactos clínicos para o paciente, e aí é um outro aspecto que você tem que abordar diferente. Então só esse parênteses para vocês aqui. Então existe o hipotireoidismo subclínico e o hipotireoidismo. Vamos falar das causas do hipotireoidismo, né? Primeiramente, existem as causas primárias, que são causas envolvendo a própria tireoide em si, e tem as causas secundárias, o hipotireoidismo secundário, que envolve ele, diretamente a adenohipófise, e até mesmo o terciário, né, que vai envolver o hipotálamo. Porque a tireoide, ela é controlada pelo chamado eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, né? Então, o hipotálamo libera o hormônio TRH, que é o hormônio liberador da tireotropina. Esse hormônio, que vem do hipotálamo, ele vai agir na adenohipófise, especificamente nas células chamadas tireotrofos, vai fazer com que essas células produzam o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, e o TSH, por sua vez, vai agir lá nos folículos tireoidianos, fazendo com que eles, além de fazer uma hiperplasia, hipertrofia, se multiplicarem e crescerem, faz com que a tireoide também produza T3 e T4. Então vamos lá. As causas mais comuns são causas primárias, né, da própria tireoide em si. E aí nós temos, por exemplo, tireoidite, que são inflamações da glândula tireoide, que podem ser agudas ou crônicas. E a mais comum é a tireoidite linfocítica crônica, também chamada tireoidite Hashimoto, que tem como base fisiopatológica um distúrbio autoimune. Essa é a causa mais comum de hipotireoidismo no mundo. É uma doença autoimune tireoidiana, cujo indivíduo passa a produzir anticorpos contra alguns componentes da tireoide, anticorpo antitireoglobulina e, mais comum nesses casos, anticorpo antitireoperoxidase. Esses anticorpos geram uma inflamação da tireoide, principalmente com o recrutamento de linfócitos, daí o nome, tireoidite linfocítica. É um processo, né, de longa duração, por isso tireoidite linfocítica crônica, que foi descrita muito tempo atrás por um médico chamado Hashimoto, e aí denominou-se tireoidite de Hashimoto. Bom, é uma doença autoimune, então a imunidade vai gerar uma destruição da glândula, uma inflamação, destruição da glândula. Essa destruição, ela reduz os níveis de liberação e produção de T3 e T4, e como consequência hormonal, antes de falar da clínica, a adenohipófise, ela começa a perceber que os níveis de T3 e T4 estão baixos.
E aí qual é a resposta natural da hipófise? É aumentar a produção de TSH. Então, nesse caso, causas de hipotireoidismo da própria tireoide, você tem um perfil hormonal com redução dos níveis de T4 e T3 e elevação dos níveis de TSH. Então, causas primárias, você tem esse tipo de perfil de modo geral, né? Outras causas de hipotireoidismo envolvem a carência de iodo na alimentação. Isso é mais comum em alguns países, né, que você tem solo pobre em iodo, ou o alimento não sofre iodização para você evitar esse tipo de desfecho, né? Aí, nesse caso, a carência do iodo na alimentação, ele vai reduzir a produção do T3 e do T4, que são hormônios que têm iodo na composição. E como consequência disso, a pessoa entra no hipotireoidismo e acontece esse fenômeno que a adenopófise aumenta a produção de TSH para tentar estimular a tireoide a produzir mais hormônio tireoidiano, já que eles estão em falta, tá? E o outro tipo de hipotireoidismo, ele é causado pós-operatório, por exemplo, né? Onde você tem uma pessoa que teve um câncer de tireoide, né, um tumor tireoidiano, tem um bócio muito volumoso, em que você tem uma indicação cirúrgica para remover a tireoide toda ou uma parte, e se você tirar a tireoide toda, a pessoa vai desenvolver um hipotireoidismo, então um hipotireoidismo pós-cirúrgico, né? Em todos esses espectros, você tem que tratar o indivíduo com a reposição do hormônio tireoidiano, com a levotiroxina. A questão é, a variação da dose vai depender da severidade do hipotireoidismo, e isso também tem, de certa forma, a ver com a causa, né? Quando você tem um hipotireoidismo pós-operatório, em que a pessoa tirou a tireoide toda, ela vai precisar de uma reposição muito maior de hormônio, porque ela não tem mais a glândula, né? Mas antes de falar mais sobre tratamento, vamos falar sobre outras causas, agora envolvendo as causas secundárias ou terciárias. Aí você tem efeitos, por exemplo, são causas mais raras, tá? Bem mais raras, mas hipotireoidismo secundário, ou que a gente pode chamar de hipotireoidismo central. É quando você tem uma falta, uma menor produção de TSH lá da adenopófise, que por sua vez leva a um menor estímulo da tireoide e menor produção de T3 e T4. Então, distúrbios, né, anatômicos da hipófise, as pessoas às vezes nascem, né, com uma hipófise ectópica, ou elas têm ao longo da vida, né, um tumor de hipófise, um microadenoma hipofisário que acabou comprimindo a glândula e gerou uma disfunção do eixo tireoidiano, levando a um hipotireoidismo central, ou elas tiveram um tumor de adenopófise, um tumor de hipófise que teve que ser abordado cirurgicamente, e no pós-operatório você pode ter uma complicação de um panhipopituitarismo que pode levar a esse tipo de hipotireoidismo. Então, geralmente são causas de trauma ou má formação ou complicações em pós-operatório, e até mesmo, né, processos hemorrágicos ou traumatismo craniano, que você tenha um efeito de massa que vai comprimir ali o hipotálamo e a hipófise. O diagnóstico, gente, ele envolve a clínica do paciente, histórico do paciente, histórico familiar e, principalmente, juntando com a clínica, com a história, exame laboratorial. Isso para você diagnosticar o hipotireoidismo. Aí, para você saber qual é o tipo de hipotireoidismo, aí tem outras coisas mais que devem ser feitas, né? Mas, de modo geral, um paciente que tem no hormônio, numa dosagem sanguínea, né, exame de sangue, baixos níveis de T3 e T4 e elevados níveis de TSH, acima do normal, você vai estar desconfiando de um hipotireoidismo primário da própria tireoide. E aí, como a causa mais comum ela é autoimune, Hashimoto, você dosa também os anticorpos antitireoide, né? Antitireoglobulina e antitireoperoxidase. Então veio TSH elevado, T3, T4 livre, baixo e anticorpos antitireoide, principalmente o anti-TPO positivo, juntando isso com a clínica do paciente e até mesmo algumas imagens de ultrassom da tireoide, né? Pode indicar um Hashimoto, você tem ali um diagnóstico de Hashimoto. Agora,
Se for um hipotireoidismo central, aí você vai ter um TSH normal baixo ou baixo e os hormônios tiroidianos, T3, T4, baixo também. Aí você tem que fazer outras investigações, né? Por exemplo, avaliar se o paciente já teve cirurgia de hipófise, ou se pede uma ressonância de célula para ver se tem algum tumor ali, ou se tem uma malformação. É um pouco mais complexo esse tipo de situação. Mas e a clínica do paciente? Cara, isso é complicado porque sinais e sintomas de hipotireoidismo, qualquer coisa parece. Então é muito comum, os pacientes chegam, acho que eu estou com a minha tireoide com problema, porque eu estou com fadiga, ganhei peso, estou com mais sono, meu cabelo está caindo, mas tem uma cacetada de outras coisas que parece com hipotireoidismo. Então tudo é hipotireoidismo, por isso que as pessoas é muito comum botar a culpa na tireoide. Poxa, que a minha tireoide está ruim. Então você pode ter, por exemplo, realmente, sonolência, fadiga, déficit de atenção, intolerância ao frio, retenção de líquido. O ganho de peso ele é mais por retenção hídrica do que por ganho de gordura. Você tem uma alteração da pressão arterial, que ela fica mais convergente, que a gente chama, então reduz a pressão sistólica, fica mais próxima da diastólica. O indivíduo pode ter uma bradicardia, lentifica ali os batimentos cardíacos, você pode ter queda de cabelo, queda dos pelos aqui da sobrancelha aqui no cantinho, e aí isso pode gerar até um coma mixedematoso, que é um caso muito mais grave de hipotireoidismo. E em muitos casos, principalmente no Hashimoto, o hipotireoidismo ele pode evoluir com bócio, que é um aumento do volume da glândula tireoidiana, justamente por esse estímulo do anticorpo, dos anticorpos antitireoide, que vão levar a uma inflamação, a um crescimento e você tem o volume aqui aumentado. Mas o bócio, ele é um aumento de volume da tireoide. Ele não é exclusivo do hipotireoidismo. Você pode ter bócio em uma série de distúrbios da tireoide, não necessariamente só no hipotireoidismo, tá? Muito bem. E o tratamento? O tratamento ele é feito com reposição do hormônio tireoidiano, em qualquer caso. Quando você tem um diagnóstico de hipotireoidismo, independente se ele é primário, secundário, se ele é Hashimoto, pós-operatório, se ele é por uma complicação de um tumor de hipófise, o tratamento é com levotiroxina, hormônio tireoidiano sintético, e a dose vai depender de cada paciente, de cada caso e do acompanhamento que ele faz com o médico condatologista. Certo? Beleza? É isso aí. Bom, espero que tenham gostado. Vejo você nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.